bem, hoje então nós já celebramos com muita alegria esta solenidade da Assunção de Nossa Senhora. E a Assunção de Maria é o quarto e último dogma mariano, ou seja, os dogmas são verdades de fé que nós, como católicos, temos que acreditar. Você não pode duvidar ou negar aquilo que a Igreja define como dogma, porque quando o Papa, na autoridade que tem de sucessor de Pedro, proclama uma verdade de fé, esta verdade precisa ser acreditada e confessada. Portanto, a Assunção de Nossa Senhora é o quarto dogma mariano. O primeiro é a maternidade divina, depois vem a virgindade perpétua, depois vem a Imaculada Conceição e, por último, o dogma da Assunção de Nossa Senhora. E claro, todos os dogmas marianos têm relação entre si, mas não somente relação entre si, mas nós aprendemos na teologia que os dogmas marianos, no fundo, são cristológicos, ou seja, falam sobre Cristo, porque quando nós falamos da maternidade divina de Maria, nós estamos definindo, não em primeiro lugar que Maria é mãe de Deus, mas que Jesus, que é o seu Filho, é Deus. Então nós estamos dizendo que Jesus, este homem que nasceu de Maria, que era humano, também é divino. E assim todos os outros dogmas marianos falam de Jesus. E este dogma da Assunção foi decretado no ano de 1950, ou seja, um dogma recente da nossa Igreja, mas não se engane pensando que a Igreja passou a acreditar nisso somente em 1950, porque a Igreja sempre acreditou. Se você olhar na história da Igreja, nos escritos dos padres, dos santos, na devoção popular, já desde o início, tanto na Igreja oriental como ocidental, já se acreditava nesta passagem de Nossa Senhora. Porque se Maria é a mãe de Deus, mãe de Jesus, se ela foi virgem antes, durante e depois do parto, se ela foi concebida sem a mancha do pecado original, ou seja, imaculada, ela foi preservada da mancha do pecado original, é natural que Maria tenha morrido de forma não natural. É natural que Maria tenha sido levada ao céu, não da mesma forma que as outras pessoas, mas de uma forma particular. E como sempre, aquilo que acontece com Maria não é privilégio dela em primeiro lugar. Maria não foi a mãe de Deus porque ela era privilegiada, ou porque ela merecia ser a mãe de Deus, ou porque ela quis ser a mãe de Deus, ou por um poder dela. Maria foi a mãe de Deus porque Deus quis. E isso é mais bonito do que querer. Uma coisa é eu querer dizer que eu sou alguma coisa, outra coisa é as outras pessoas dizerem que eu sou aquilo. O que vale mais? Quando o outro diz, não, ele de fato é assim. Então, Maria é privilegiada não porque ela quis, não porque ela desejou, muito pelo contrário. Maria sempre desejou se esconder, sempre desejou ser a servidora. Tanto é que quando o anjo a saúda, quando anuncia a encarnação, ela diz, eis aqui a serva do Senhor, eis aqui a escrava do Senhor. E o Magnífica que nós escutamos, este hino tão bonito, que nós podemos rezar todos os dias, os sacerdotes e religiosos rezam todos os dias porque está na oração das vésperas, que é a oração da tarde, está o hino do Magnífica. E o Magnífica, proclamado por Maria, é a proclamação de Deus, que é poderoso, mas que faz grandes coisas nas suas criaturas. Quando você lê o Magnífica, você não encontra em nenhum lugar Maria se enaltecendo, Maria se engrandecendo. Até mesmo quando ela diz, doravante todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, porque o poderoso fez grandes coisas em mim. Então a vida de Maria foi uma vida voltada para Deus. Maria sempre quis na sua vida o que Deus queria. Maria sempre fez a vontade de Deus. Por isso Deus acumulou de graças. E Maria, quando chegou na sua etapa da morte, que todos nós devemos chegar um dia, nós precisamos lembrar que a morte física
é uma consequência do pecado original. Quando o homem e a mulher pecam, Deus, como castigo, diz que o homem agora vai morrer. Então a morte, como diz São Paulo, é consequência do pecado original. Ora, se Maria não teve pecado original, é natural que ela não tenha sofrido a corrupção da morte igual aos homens que têm a mancha do pecado original. Por isso Deus, no seu poder, porque Ele quis, no momento da passagem de Maria, Ele assume Maria no céu. Ele a carrega consigo para que ela esteja no céu gloriosa com o seu corpo e a sua alma. E por isso que no céu, a nós católicos, a nossa fé nos diz que o céu estão os anjos que não decaíram, estão os santos que morreram e foram para o céu, está, claro, a Santíssima Trindade, mas todos os santos que estão lá, e até mesmo os anjos, porque os anjos não têm corpo, todos os santos que estão no céu estão somente com a sua alma. Estão já gloriosos, já recebendo a glória, já contemplando a face de Deus, mas ainda esperando receber o seu corpo glorioso. Mas Jesus está no céu com o seu corpo e com a sua alma, porque Ele, na sua ressurreição, diferente da Assunção, Jesus ascendeu aos céus. Ou seja, Jesus, pelo seu poder, porque Ele é Deus, subiu aos céus com o seu corpo glorioso. Então, no céu, Jesus está com o seu corpo glorioso. Mas a única pessoa que também está no céu com o seu corpo glorioso é Nossa Senhora. Ela está lá no céu, junto com Jesus, com o seu corpo glorioso. E por isso ela é a prefiguração daquilo que nós seremos um dia. Se nós formos capazes ou cheguemos até o céu, eu acredito que sim, todos nós queremos ir ao céu, mas Maria prefigura aquilo que nós viveremos. Maria está no céu como um modelo daquilo que nós um dia seremos. Nós estaremos para sempre, para a eternidade, com o nosso corpo glorioso. E tanta é a glória de Maria no céu, que ela está num lugar particular no céu. Nenhum outro santo ocupa o lugar que Maria ocupa. Ela, por ser a mãe de Deus, está num lugar especial. Jesus, como todo filho, quer que a mãe esteja com ele. Então Maria está lá, do lado de Jesus. E Santa Teresinha do Menino Jesus tem um poema muito bonito que ela fala sobre Maria. E um desses trechos do poema ela diz: Maria, se eu pudesse te contemplar algum dia no céu, eu abaixaria os meus olhos diante da tua beleza. Maria emana uma beleza tão gloriosa que nós não seríamos capazes de contemplá-la diretamente. Tamanha é a glória que emana de Maria. E aqui nós precisamos ser católicos e não cair no erro protestante de dizer que, dizendo isso, nós estamos colocando Maria como Deus, que nós estamos engrandecendo demais Maria. Nós precisamos deixar de falar de Maria para falar de Jesus, porque nós católicos acreditamos que Maria foi engrandecida primeiro por Deus. Antes de ser engrandecida pelos cristãos, ela foi engrandecida pelo próprio Deus. Então eu não sou louco de dizer algo que Deus não disse, ou de não dizer aquilo que Deus disse. Então, se Deus diz através do anjo Gabriel que ela era cheia de graça, quem sou eu para dizer que ela é uma mulher qualquer? Quem sou eu para dizer que Maria não merece a glória que tem? E repito, ela está no céu com a glória que todos nós também somos chamados a ter. Claro que não no mesmo tamanho, porque, como falei, a glória de Maria é única, mas no céu funciona assim. Quanto mais santo nós formos, mais perto nós estaremos de Deus. Se eu for um santo, claro, estar no céu já é uma graça, né? Quem dera que nós de fato cheguemos ao céu, mas se eu for um santo pequenino, um santinho, eu vou estar lá no céu, mas um pouquinho distante.
Se eu for um santo, mais ou menos, eu vou estar lá no meio. Se eu for um santo, desses santos que são santos e santos, eu vou estar mais perto de Deus. Isso é o que a nossa igreja nos diz. Portanto, Maria está lá. E quando nós olhamos para Maria, que está aqui agora, ainda que a imagem coloque ela como se estivesse num caixão, mas nós sabemos que Maria não sofreu a corrupção da morte. Ela sofreu uma boa morte. Por isso a devoção, Nossa Senhora da Boa Morte, porque ela viveu a morte como todo cristão deveria viver, como uma passagem, sem medo, sem pena, sem castigo. A morte de Maria é para nós um exemplo. Como ela morreu, nós também precisamos morrer. Nós precisamos pedir a ela que nós, quando cheguemos na hora da nossa morte, também morramos bem. São Francisco de Assis chamava a morte de irmã, a irmã morte, porque ele sabia que a morte não é um inimigo. A morte é aquilo que nos dá a passagem para o que o nosso coração deseja. Porque não sei se você sabe, para ir para o céu tem que morrer. Não tem como. Só Maria foi assunta diretamente. Todos nós precisamos morrer. Então, por que temer a morte se ela é o caminho? Se ela é a porta para entrar no céu? Mas claro, eu entendo. Se eu não estou agindo corretamente, como diz o ditado, quem não deve, não teme. Se eu estou agindo de forma não muito boa, é notável que eu tema a morte. Porque a morte pode ser para mim não a glória, mas o castigo. Então, para ter uma boa morte, nós precisamos ser como os santos. Todos os santos, quando morreram, correram ao encontro da morte com alegria, com sorriso, porque sabiam que aquela hora era o momento de se encontrar com Deus. Tenho certeza que todos nós queremos contemplar a Deus, nós queremos vê-lo face a face. Se aqui na terra, às vezes a gente já se alegra com a presença de Deus, imagina no céu, aonde eternamente nós estaremos diante dele. E quero lembrar que esta igreja, que tem o título de Nossa Senhora da Boa Morte, também tem este título porque antigamente os escravos, as pessoas que eram condenadas à morte, condenadas à forca, esta igreja já existia, é do ano de 1800, os escravos passavam pela frente e era permitido a eles rezar nesta igreja para pedir a Deus uma boa morte. Então, esta igreja, desde o seu início, é uma igreja que acolhe os sofredores. Acolhe aqueles que estão angustiados, sofrendo, buscando um consolo, buscando uma resposta de Deus e depositam isso aos pés de Nossa Senhora e aos pés de Jesus. Por isso que aqui nós temos a graça de ter como devoção Nossa Senhora da Boa Morte, mas também temos a graça de ter Jesus eucarístico adorado 24 horas ao dia. Veja como Deus nos ama. Nesta igreja nós podemos entrar e pedir a Deus, colocar diante dele os nossos sofrimentos, as nossas lutas, as nossas lágrimas e pedir a Ele que nos conduza cada vez mais para a vontade dele. Então vamos pedir a Nossa Senhora que ela interceda por nós, ela que é nossa mãe, ela que nos cuida com tanto carinho, com seu amor maternal. Peçamos que nós sejamos conduzidos por ela para também um dia, quando Deus quiser, nós tenhamos uma boa morte. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé e vamos